Seja muito bem-vindo à penúltima aula do curso Como Ler e Estudar a Bíblia. Eu sou o Lucas e se você chegou até aqui, parabéns, você é um vencedor. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês os dois principais padrões de estudo bíblico e como a gente pode escolher boas ferramentas para nos ajudar, para nos auxiliarem nesse processo. Essa é uma aula que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de assistir no começo dos meus estudos bíblicos, no começo do curso de teologia. E essa aula ela não é dada nos cursos de teologia, tá, gente? Mas eu acho que vai te ajudar bastante a ser bem assertivo nas escolhas das ferramentas e também a economizar uma grana. Então vem comigo. Mas antes da gente entrar nessa aula, eu quero apresentar para vocês, lembrar com vocês um pouquinho daquilo que a gente falou na aula passada, que foi a respeito de como compartilhar o texto bíblico de uma forma bastante aderente com a nossa realidade. E o método que eu escolhi foi o método problema, graça e missão. Então você vai para o texto bíblico, encontra o problema naquele contexto, e aí para isso você precisa de várias ferramentas para entender o contexto, tudo mais, tudo aquilo que a gente vem falando. Mas você encontra o problema no contexto e relaciona esse problema nos dias atuais. Aí você volta para o texto e encontra a graça de Deus que responde aquele problema, que soluciona aquele problema, e encontrando a graça no contexto, você traduz a graça para os nossos dias, para o nosso cotidiano. E aí, no final de tudo, para fechar esse pacote, depois que você encontrou o problema no contexto e o problema nos dias atuais, a graça no contexto e a graça nos dias atuais, qual é a nossa missão? O que nós, leitores do século XXI, devemos fazer a partir da ação do Espírito Santo para que aquela graça que foi manifestada no texto chegue ao mundo, chegue às pessoas? Então é um pouquinho disso que nós apresentamos em toda a aula passada. Bom, nós estamos chegando aí na última aula, né? Na penúltima aula. Semana que vem nós vamos falar a respeito de como viver tudo isso que a gente está estudando. Não basta simplesmente ser informação. A Bíblia ela não foi registrada para que nós tivéssemos informação a respeito de Deus, mas sim para que a informação a respeito de Deus transformasse a nossa vida e essa informação virasse transformação para nós e para outros. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar na semana que vem. Bom, e o versículo bíblico que vai nos direcionar na aula de hoje está lá em Atos 17, um texto que eu gosto muito e é um versículo bastante famoso, de uma galera, na verdade, muito famosa, que é a galera de Bereia, apesar deles não aparecerem muito no texto bíblico, né? Eles só estão aqui em mais um texto. Mas você vai entender por que eles são famosos a partir desse versículo que diz assim: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Paulo e Silas, eles pregaram em Tessalônica, foram perseguidos lá em Tessalônica por causa de uma situação específica. E então eles vão para Bereia. E a galera de Bereia, independente de eles serem Paulo e Silas, independente deles terem vindo com a chancela de Jerusalém, eles todos os dias questionavam, iam para a Bíblia para ter certeza se o ensino que eles estavam recebendo era o mais correto. Eles estudavam, eles desejavam conhecer os ensinos e entender as escrituras. Eles examinavam as escrituras para ver se aquilo que estava sendo passado para eles estava de acordo. Então, que eles sejam um exemplo para a gente, né? Eu vou falar um pouquinho no final sobre pessoas de internet, coisa e tal, e que isso seja algo do nosso coração, que a gente tenha um interesse de conhecer a palavra pela palavra, a partir de livros, sim, a partir de pregações, sim, mas sempre examinando e tirando as nossas conclusões a partir do texto bíblico. Que essa seja uma inspiração para a gente. Bom, então vamos olhar para os métodos de estudo bíblico, e aqui, na verdade, não necessariamente são métodos que eu vou apresentar, mas dois padrões. São dois padrões de estudo bíblico que são os grandes direcionadores de todos os métodos de estudo bíblico que vem. Métodos existem muitos e você pode procurar
métodos que você se encaixa melhor a partir da própria internet, buscando ajuda, conversando com pessoas. Você pode escolher os seus métodos, mas existem dois grandes padrões que é importante que você entenda quais são os padrões para você perceber qual método funciona melhor para você. E que os métodos vão estar definidos ou contidos dentro desses dois grandes padrões, que é o padrão de estudo bíblico a partir da Bíblia, que eu estou chamando de bíblico, e o padrão temático. Então, é muito simples de entender. Quando você tem um padrão de estudo bíblico a partir das escrituras, e aqui, gente, vamos desmistificar, tá? A gente está falando de estudo bíblico, então tudo é da Bíblia, mas quando a Bíblia te direciona o que você vai estudar, você vai necessariamente estudar aquilo que a Bíblia te propõe. O que eu estou querendo dizer? Você vai estudar o livro de Juízes. Vamos pegar o livro de Juízes que a gente usou recentemente lá no EB-Drops. Fica a dica, fica aqui o link para você, inclusive, acompanhar a série de Juízes lá no EB-Drops. Mas quando você vai para o livro de Juízes, você vai se deparar com temas que o livro de Juízes vai te apresentar. Então, quando você abre o livro de Juízes e começa a estudar o livro de Juízes, você vai se deparar com idolatria, você vai se deparar com dúvidas, você vai se deparar com muita violência, você vai se deparar com estupro, com assassinatos, com enganação. Você vai se deparar com muitas situações desse tipo no livro de Juízes. Então, você permite que o próprio texto bíblico vá te propondo aquilo que você vai estudar, e você vai estudando o que o texto te propõe. Eu gosto muito, inclusive lá na segunda ou na terceira aula, ou na primeira, eu acho que na primeira, eu falei a respeito da diferença entre a devocional, o estudo devocional e o estudo mais criterioso, digamos assim, das escrituras. E eu te direcionei a estudar esse padrão bíblico, que é você pegar um livro do começo ao fim e lê-lo inteiro, lê-lo talvez 2, 3 vezes para entender melhor. E a partir do texto bíblico você ir se deparando, se encontrando com todas essas propostas que aquele texto, que aquele livro tem para você. Mas você pode, não tem problema nenhum, não é menos bíblico estudar de forma temática. E aí qual é a decisão quando você vai para o padrão de estudo bíblico temático? Você define o que você quer estudar. E aí, a minha sugestão para quem quer estudar nesse padrão temático é que você tenha boas ferramentas, que é o próximo tema que a gente vai entrar, para que você consiga, a partir dessas ferramentas, reconhecer todos os textos bíblicos que vão falar a respeito daquele tema. Então, por exemplo, você quer estudar a respeito da graça de Deus. Então, eu quero estudar a respeito da graça, eu quero conhecer melhor o que é a graça de Deus. Então, como você estuda de forma temática a graça de Deus na Bíblia? Você vai pegar uma chave bíblica, um comentário, enfim, você vai pegar um material de apoio que vai te dizer quais são todos os textos bíblicos que falam a respeito de graça. E aí você vai ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. Lembre-se, sempre entendendo o contexto. Por isso que eu acho que ele seja um método um pouco mais difícil. Mas você consegue ter uma visão temática e geral a respeito do que a Bíblia diz de cada um dos temas que você decidir. O que a Bíblia diz a respeito de criação de filhos? Você procura uma ferramenta, você escolhe todos, você encontra todos os textos bíblicos que vão falar a respeito de criação de filhos e você vai ler, mas não se detenha a ler só o versículo que fala da criação de filhos. Você precisa continuar fazendo todo esse exercício, todo esse processo que a gente falou em todas essas últimas 9 aulas. Você precisa aplicar, então entender para quais filhos ele está falando, qual é o gênero literário que ele está contido, a quem se direciona, quem são os primeiros ouvintes daquele texto, qual é a intenção do autor, qual é a intenção do escritor. Tudo isso você precisa ter em mente para levar em consideração os ensinamentos que aquele texto está te ensinando, te passando. E aí você vai fazendo
um grande amontoado de todos esses textos bíblicos que falam de criação de filhos e vai chegando às suas conclusões a respeito do que a Bíblia diz sobre criação de filhos. A própria teologia, ela se propõe a estudar dessa forma. Então, quando a gente fala de teologia, a gente tem duas formas de falar, de estudar teologia. E eu estou dando isso como introdução para aquilo que a gente vai chegar daqui a pouco. Basicamente, a teologia vai se dividir nessas duas vertentes. A teologia bíblica, que vai estudar os textos bíblicos. Lembrando, a gente sempre está estudando a Bíblia. Mas a teologia bíblica vai querer entender as questões do texto, o que está por trás do texto, daquele capítulo, daquele livro, daquele autor, tudo isso. E a teologia sistemática, ela vai sistematizar. Lembre-se que a gente tem a temática que vira sistemática. Então eu pego temas e sistematizo todos esses temas para encontrar qual é a linha narrativa, para encontrar qual é a coerência da Bíblia quando ela fala de cada um dos grandes temas. As teologias sistemáticas, elas geralmente, eu até vou pegar uma aqui, só para falar para vocês, elas geralmente seguem os mesmos temas, isso quando a gente está falando de grandes teologias sistemáticas, né? Essa daqui é só uma introduçãozinha, teologia sistemática. Na verdade, esse livro aqui que tem Millard Erickson, inclusive eu recomendo muito, tem 540 páginas, ele é um resumo, na verdade, dessa sistemática aqui, que é, ó, você pode ver que é muito mais grossa. Então, livro de 500 e poucas páginas, esse daqui tem quase 1.300 páginas. Então, as teologias sistemáticas, elas geralmente vão falar principalmente desses temas. A necessidade de se fazer teologia, a necessidade de se estudar a Bíblia, a revelação de Deus, vai falar a respeito de Deus, quem é Deus, aí vai entrar questões de trindade, qual é o papel de cada um na trindade, por que Jesus teve que vir, a inspiração de Deus na Bíblia, vai estudar a questão da Bíblia, a natureza de Deus, a obra de Deus, a humanidade, o pecado dentro da humanidade, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a salvação, que é o tema sistemático mais famoso, que mais tem treta, e por causa do calvinismo, arminianismo, entra nessa questão salvífica, né? Qual é o papel da igreja, a necessidade da igreja, tipos de governo da igreja, as ordenanças, o batismo, a ceia do Senhor, e questões de escatologia, questões das últimas coisas, do Apocalipse, tudo isso. Todos esses são temas que, em linhas gerais, as grandes teologias sistemáticas vão estudar, enquanto as grandes teologias bíblicas, elas vão se dividir em Antigo e Novo Testamento e vão se preocupar em olhar para o texto bíblico. A gente vai entender um pouquinho mais agora, quando eu começar a falar para vocês a respeito de ferramentas e como esses dois grandes padrões que a gente pode trazer para o nosso estudo, como eles se desdobram no mercado editorial e como a gente precisa entender bem isso para conseguir ter um bom estudo bíblico. Então, vamos lá. Ferramentas de apoio. Quando eu falo de ferramentas de apoio, eu estou falando basicamente de livros, de mercado editorial. A gente tem muita coisa na internet, a gente tem muita coisa, basicamente internet, né? O que a gente tem são livros e internet. E a internet é a internet. Assim como você encontra informações de qualidade, você encontra coisas completamente deturpadas. Então, uma palavra que eu te dou, pastoral, tá, gente? Uma palavra assim do fundo do meu coração. Quando você ouvir pastores, teólogos, canais do YouTube, o que quer que seja, influenciadores digitais, Instagram, tudo isso. Quando você vê alguém falando a respeito da palavra de Deus, querendo te ensinar coisas a respeito da palavra de Deus, considere várias questões. Não vai só porque a pessoa é famosa, porque pode ser, tem muita gente famosa falando muita bobeira por aí.
Então, considere uma série de coisas. Considere se aquela pessoa está ligada ou não a uma igreja local. Quem são as pessoas que estão junto com essa pessoa? Quais são como que eu posso dizer, as características pessoais que essa pessoa traz que mostram que ela é um verdadeiro discípulo de Cristo? Quais são as evidências do reino de Deus na vida dessa pessoa, a partir da vida dela pública mesmo, né? Uma série de questões, gente. Em última instância, converse com pessoas da sua confiança. Chega pro seu pastor, converse com ele, troca uma ideia. Fala assim, pastor, o que você acha disso? O que você acha dessa pessoa? O que você acha disso que ele falou, que ela falou? Leve para outras pessoas, converse. Torne mais pública toda essa questão para você não ficar pegando coisa e assumindo coisa na sua vida só porque fez sentido, porque o nosso coração é enganoso. Então, só porque fez bem pro meu coração não significa necessariamente que aquilo é a palavra do Senhor. Então, tenha isso. Tenha como uma palavra de alerta essa questão da internet. Eu vou falar muito a respeito de mercado editorial. O mercado editorial cristão, ele cresceu absurdamente nos últimos anos. Então a gente tem uma produção bíblica e uma produção de material bíblico, teológico de qualidade, material evangélico de qualidade nos últimos 10 anos que a gente nunca tinha tido na história. Principalmente por causa dos 100 anos da Reforma e uma busca muito grande das pessoas por teologia. Isso possibilitou que as editoras investissem mais. Enfim, a gente tem hoje coisas muito boas no mercado editorial. E a gente tem uma pluralidade muito grande, uma oferta muito grande. E, gente, mercado é mercado. Quando a gente fala de mercado editorial de Bíblia, a gente está falando de mercado. Então, existe concorrência, existe a questão do dinheiro por trás. Então, a gente precisa entender algumas coisas que direcionam esse mercado para a gente fazer boas escolhas. Então, a primeira coisa, as duas primeiras coisas, na verdade, que você tem que olhar quando você for comprar um material, você deve considerar, primeiro, quanto você tem para investir. Isso é fundamental, porque sabendo quanto você tem para investir, você vai poder direcionar melhor a sua necessidade. Segunda coisa, uma coisa está atrelada à outra. Qual é o seu objetivo? Qual é o nível que você tem de conhecimento? Tem que estar junto do seu objetivo. Vou trazer aqui uma analogia. Eu quero comprar uma camiseta. Primeira coisa que eu vou falar, que eu vou pensar quando eu digo que quero comprar uma camiseta, é quanto eu estou disposto a gastar. Porque se eu estiver disposto a gastar R$ 250 numa camiseta, eu já sei que existem lojas que vão ter camisetas muito mais baratas e não é isso que eu quero. Então, eu sei para onde eu vou direcionar. Se eu quero comprar uma camiseta de time de futebol original, eu sei que eu não vou conseguir comprar com R$ 40, com R$ 20. Então, o meu orçamento, meu investimento tem que estar equalizado com o meu objetivo. Então, por isso que eu coloco os dois aqui no mesmo nível. Tanto quanto você quer investir, quanto o que você quer ter como retorno. E aí você precisa considerar essas questões. O que eu estou querendo estudar? Qual dessas questões todas que o Lucas levantou aqui que eu aprendi? O que me chamou mais atenção? O que eu acho que eu preciso mais? É o contexto cultural? É entender os gêneros literários? É entender o processo de escrita da Bíblia no grego e no hebraico? É entender qual é o objetivo de cada um dos autores? Todas essas questões vão ter suas literaturas específicas, então tenha isso em mente quando você for comprar. Pense bem antes de você querer começar a olhar na internet qual livro comprar. E tenha clareza, tenha muito nítido qual é a sua intenção e qual o seu orçamento para comprar esses livros. E só um parênteses, eu estou fazendo isso uma semana antes, essa aula está saindo uma semana antes da Black Friday, não é por coincidência, tá, gente? Porque eu sei que Black Friday ela tem aí um monte de questão por trás dela, mas para livros a Black Friday costuma ser muito atrativa.
Então existem sites que realmente investem pesado, a Amazon é um deles, Submarino, Americanas, enfim, diversos sites investem pesado e até as editoras cristãs também. Então vale a pena você ficar de olho e ter na sua mente aí essas coisas, pensar nesses próximos dias para a semana que vem você fazer boas compras. Mas então vamos lá. Tendo isso em mente, vamos entrar em cada um cada um não, né? Que aí é prepotência minha. Mas eu vou olhar a partir de Bíblias e de comentários bíblicos, que são ferramentas de apoio que podem nos ajudar. Então, primeira coisa que eu quero trazer a respeito de Bíblias é que as Bíblias elas podem ter as Bíblias de estudo e tem as Bíblias temáticas. Então, o que são as Bíblias temáticas? A Bíblia do adolescente, a Bíblia do ministro, todas essas possibilidades vão direcionar para a sua necessidade ou para outra. Vamos olhar alguns exemplos? Quando a gente fala de Bíblias de estudo, por exemplo, a gente tem a Bíblia de estudo pentecostal, a gente tem a Bíblia de estudo NVT, que é essa que está aqui, que é a que eu tenho. A gente tem a Bíblia de estudo arqueológico, a gente tem a Bíblia de estudo NVI, a gente tem uma série de Bíblias de estudo. As Bíblias de estudo, elas facilitam bastante porque enquanto você está lendo a Bíblia, você já tem em rodapés ali pequenos esboços, comentários a respeito daquelas passagens. Então eles já dão propostas, já dão dicas. Geralmente antes de começar os textos bíblicos, eles vão trazer algumas questões introdutórias. Então já vai trazer quem é o autor, qual é o período, mais ou menos ali muito por cima, qual é o momento histórico, contexto cultural, tudo isso você vai ter em Bíblias de estudo. Existem muitas Bíblias de estudo e Bíblias de estudo boas. Qual é a situação que eu posso colocar como um contra, talvez, em Bíblias de estudo? Porque Bíblias de estudo, além de ter toda a Bíblia, que já é grande por si só, né? A gente já tem bastante coisa na Bíblia normal, a gente também tem toda essa adição de questões de questões introdutórias. Então ela fica um pouco grande. O bom é que você tem tudo em um texto só. Por outro lado, a Bíblia de estudo ela não consegue ser exaustiva. Então, ela só vai passar por algumas questões. Ela vai ser bastante sucinta, resumida e superficial a respeito das questões. Então, talvez, dependendo do seu nível, do seu interesse, do seu nível de profundidade, do seu nível de conhecimento, a Bíblia de estudo ela vai ser insuficiente para aquilo que você deseja. Outro ponto para mim que é importante a gente considerar quando a gente escolhe uma Bíblia de estudo. Por exemplo, a Bíblia de estudo pentecostal, ela vai trazer a linha teológica dos pentecostais. Assim como a Bíblia Thompson, por exemplo, a Bíblia de estudo Thompson, ela vai trazer a linha de teologia reformada. Então, às vezes, inclusive, eles usam a nota de rodapé para fazer defesa do seu ponto de vista teológico. E se você não sabe do que ele está tratando, você simplesmente vai aceitando sem ter conhecimento daquilo que ele está fazendo, na verdade. Então, são pontos. Eu acho que vale a pena ter Bíblias de estudo? Acho que sim. Mas vale a pena você pensar. Bíblias de estudo geralmente são caras, acima de R$ 200. Então, se o seu interesse é profundidade no conhecimento bíblico, então talvez a Bíblia de estudo não seja a melhor forma. Para quem que eu acho que a Bíblia de... Aí eu tô falando de mim mesmo, tá, gente? Para quem que eu acho que a Bíblia de estudo ela é boa? Para quem já tem um conhecimento prévio um pouquinho maior, porque aí só de bater o olho na nota de rodapé, você já consegue lembrar algumas coisas, já consegue fazer conexões com a teologia e tudo mais, com o contexto histórico que você já conhece previamente. Então eu acho que ela pode ajudar muito nesse sentido, porque ela está
de novo num volume só, você leva para um lugar, para outro, e você não tem grande desgaste com outras questões. Gente, eu preciso correr, porque senão tem muito conteúdo pela frente e eu vou acabar falando muito. Então acho que já deu para entender a respeito de Bíblias de estudo. E eu não pretendia ficar pegando aqui os livros e agora já está ficando uma bagunça aqui do lado, mas tudo bem. Vamos embora. Bíblias temáticas. O que eu acho legal? A Bíblia temática, ela já vai te direcionar para aquilo que você quer estudar. Então, eu tive essa Bíblia, tinha, e foi uma Bíblia que foi uma bênção na minha vida, essa Bíblia para adolescentes, que vai tratar de questões cotidianas adolescentes. Eu já tive essa NVI do ministro, também importante, também legal, e ela vai direcionar o olhar para aquele público específico. Por outro lado, ela vai deixar de lado todas as outras coisas que a Bíblia está falando, né? Assim, deixar de lado, quando eu digo, nas notas, nas linhas de rodapé, nas notas de rodapé. Então, assim, você tem uma Bíblia extremamente focada e talvez ela seja interessante para o seu momento de vida. Então, a Bíblia da mulher que ora é legal, vale a pena ter? Vale, mas não tenha ela como a sua única fonte de conhecimento bíblico, a sua única fonte de estudo, que essas Bíblias elas sejam também acompanhadas de outros materiais, beleza? Acho que ficou claro, né, gente? Então vamos lá, vamos falar agora a respeito de comentários. Comentários a gente tem todas essas possibilidades. Comentários de volume único, de autor único, devocionais, expositivos, exegéticos e específicos. E eu quero entrar um por um para a gente detalhar essas questões dos comentários. Então vamos falar de comentários bíblicos e vamos passar, né, como eu já falei para vocês, por todas essas possibilidades. Volume único, autor único, comentários devocionais, comentários expositivos, comentários exegéticos e comentários específicos. Você está percebendo que a gente tem uma gama muito grande. E por que eu falei que era importante você ter essa aula e que eu gostaria de ter tido essa aula lá no seminário? Porque a gente não tem consciência disso, isso não é uma coisa que você aprende por aí. Eu nunca vi nem ninguém falando sobre isso em vídeos no YouTube. Foi aqui a minha experiência que eu estou trazendo para vocês. E por não saber, às vezes muitas vezes a gente acaba comprando errado, gastando dinheiro, às vezes colocando um dinheiro até que alto em uma ferramenta que não é aquilo que a gente queria e ela se propõe a outra coisa, a uma coisa diferente, às vezes a gente acaba frustrado. Então vamos lá, vamos falar a respeito de cada um dos comentários. Falando de comentários de volume único. São comentários grandes, comentários bem barrudos, geralmente, como por exemplo esse aqui que eu estou trazendo, comentário bíblico Vida Nova. Uma observação que eu quero fazer, gente. As imagens todas são muito ruins, não tem imagens boas na internet, infelizmente, dos livros de teologia, então foi essas imagens mesmo que estão meia boca. Então são livros grandes, comentários que vão se propor a estudar todo o Antigo Testamento, ou todo o Novo, ou até a Bíblia toda, e eles vão entrar em alguns detalhes, trazer, mas assim como a Bíblia de estudo, como ele se propõe a estar em um volume único, veja bem a diferença. A Bíblia de estudo ela tem a Bíblia mais os comentários. O comentário de volume único, ele só vai ter o comentário. Então são livros grossos, mas que não conseguem ser exaustivo na sua proposta. Então eles também acabam sendo comentários mais introdutórios, mais panorâmicos e um pouco mais superficiais, não entram tanto no detalhe dos textos, mas vale a pena, são bons materiais também para você começar a estudar. Outra possibilidade são os comentários de autores únicos, e aqui eu quero trazer esse comentário do Norman Champlin, que durante décadas foi o único material, basicamente, que a gente tinha, e a gente não, porque eu não sou dessa época, mas que a gente tinha disponível em língua portuguesa mais exaustivo. Então esse cara e esses comentários dele do Antigo e do Novo Testamento, ele comenta a Bíblia versículo a versículo. Então eu nem lembro, eu tenho aqui, inclusive, na verdade meu pai tem, eu acabei trazendo da biblioteca dele uma boa parte,
mas são muitos volumes, se eu não me engano, são 24 volumes, todos muito grandes, grossos, indo versículo a versículo, discutindo o tema bíblico. Qual é o problema de comentários de autores únicos? Por exemplo, tem outros, tá, gente? Aqui eu trouxe o Norman Champlin, mas eu acho que eu tenho um por aqui. Eu acho que não, será que não está aqui? Acho que não está aqui tão próximo. Enfim, mas o famoso pastor, teólogo, fenomenal, Hernandes Dias Lopes, ele tem comentários de livros, de vários livros da Bíblia, versículo a versículo, ou ideia a ideia. E qual que é o problema desses comentários de autores únicos? É que você acaba ficando direcionado também pela proposta do autor, pela teologia do autor, pelas crenças, pela forma que o autor daquele comentário vê o texto bíblico. Então você acaba ficando um pouco refém, digamos assim, do olhar daquele autor. Mas já são materiais muito bons que vale a pena você pensar e refletir a respeito de comprar esses materiais. Comentários devocionais. O que são os comentários devocionais? Comentários devocionais, eles não focam tanto em questões literárias, em questões exegéticas, em questões de interpretação é, mais a fundo, mas com a mensagem que o texto traz. Até falando isso, eu acabei lembrando, por exemplo, a gente tem os comentários, esse aqui bem famoso e que está aqui, como é a mensagem de Romanos, do John Stott. Então, por exemplo, esse daqui é um comentário devocional. Ele tem teologia? Tem. Ele tem profundidade? Tem. Inclusive, esse daqui de Romanos. Romanos é uma das maiores cartas, se eu não me engano, a maior carta, mas ele tem 500 páginas, ele é um baita comentário, fora que John Stott é fenomenal. Mas ele já traz a mensagem de Romanos. Então, qual é o foco dele? O foco dele não é um foco teológico em si, de discutir as questões, né, como eu disse, hermenêutica, exegética, mas de ir mais direto ao ponto, o que aquilo fala para a sua vida. Esse que a gente usou lá no EB Drops de Juízes, né, do Timothy Keller. Então, por exemplo, a gente tem toda essa linha da editora Vida Nova, que é o nome do livro para você. Então, Juízes para você. Tem outro aqui, ó, Daniel para você. Toda essa linha para você, ela já tem já dá essa dica, né? São comentários mais devocionais. Então ele não vai ir versículo a versículo, mas ele vai pegar grandes passagens, ideias gerais e todas essas questões. Diferente dos comentários expositivos. Então o comentário expositivo, ele vai ser mais criterioso, vai em versículo a versículo de cada um dos livros da Bíblia. E aí ele vai trazer, sim, a mensagem, ele vai sempre fazer, sim, uma aplicação daquele texto, mas ele vai discutir a consistência interna, ele vai discutir todas essas questões introdutórias. Então, o que eu gosto muito desses comentários expositivos? Eu acho que dá para a gente trabalhar muito bem os comentários devocionais com os comentários expositivos e ter uma maior completude quando a gente lê os dois juntos, porque esses comentários expositivos, geralmente eles gastam, sei lá, 30% dos livros no começo para falar a respeito das questões introdutórias, da data, do lugar, de quem eram os primeiros ouvintes, qual era o contexto histórico, contexto cultural, contexto financeiro, todos esses gêneros literários contidos, todas essas questões geralmente são tratadas nesses comentários expositivos no começo, geralmente no primeiro terço do livro, e depois ele entra no versículo a versículo, indo, ou não necessariamente versículo a versículo, mas talvez ideia a ideia, tratando daquilo que o autor está querendo dizer em cada um dos versículos. Então, essa é a diferença entre um comentário devocional e um comentário expositivo. Comentários exegéticos. Quando a gente fala de comentários exegéticos, aí a gente está falando de pessoas que já têm uma bagagem teológica mais pesada. Então, o cara vai ir a fundo mesmo nas questões do grego, nas questões do hebraico,
do que outros autores falam, como que isso conversava com a tradição rabínica da época, o que os pais da igreja falaram a respeito de cada um desses textos. Então, geralmente eles são livros mais grossos, mais pesados, mais densos, e eu não recomendo para quem está começando agora a entender, a estudar o texto bíblico. Eu não recomendo com ressalvas, porque eu, por exemplo, eu fui para alguns comentários exegéticos ainda no começo da minha peregrinação, digamos assim, no estudo bíblico, muito novo ainda, com 18, 20 anos, porque o meu pai tinha isso em casa e eu comecei a ler. E simplesmente aquilo que eu não entendia, eu passava por cima, porque eu percebia que aquilo ali não era para mim. Mas o que eu conseguia aproveitar já era muito rico, já era muito profundo, já era muito bom. Então pode ser que esse seja o seu caso, vale a pena você pensar. Por isso que eu estou trazendo todas essas propostas de cada um desses tipos de comentários para que você escolha aquilo que vai ser melhor para você. E nós temos os comentários específicos, como por exemplo esse que eu trago aqui. Esse daqui é um comentário que ele não vai falar necessariamente dos livros, versículo a versículo, mas ele vai discutir esse específico, né? E aí cada comentário específico vai ter a sua especificidade, mas esse daqui ele está falando, ó, de contexto histórico cultural. Então, quando a gente fala de discutir as questões, né, contexto histórico, contexto cultural, olha só o tamanho dessas duas obras juntas, tratando do Antigo e do Novo Testamento. Gente, lembrando, a gente está falando de mercado editorial. Esses daqui que eu tenho, por exemplo, são da editora Vida Nova. Eu tenho muita coisa da Vida Nova. Mas a gente vai ter bons comentários de outras editoras tratando a respeito dos mesmos temas. Então, eu tenho muita coisa da Vida Nova na minha biblioteca porque eu tinha um bom desconto na Vida Nova porque eu conhecia gente que trabalhava lá. Então isso acabou facilitando o acesso. Mas a gente tem muitas obras muito boas de outras editoras. A editora Cultura Cristã, ligada à Igreja Presbiteriana, a editora Agnus, a editora, peraí, gente, Monergismo, editoras muito boas. A gente tem outras, Thomas Nelson, uma ótima editora, e uma série de outras editoras. A gente tem muita coisa boa sendo publicada no Brasil. Então você sempre vai ter os concorrentes em outras editoras, vale a pena você olhar. E aí quando a gente fala de comentários específicos, a gente tem todas as... Aqui é o outros, né? Então assim, a gente tem de contexto histórico-cultural, de discussões a respeito dos gêneros literários, todas essas questões que são paralelas, a gente vai ter literaturas específicas para cada uma delas. Outros materiais que eu gostaria de falar para vocês, que é importante você pensar. Então, aqui, diferenciar entre introduções e teologias. O que eu quero dizer aqui? Eu vou pegar também para vocês verem, para vocês diferenciarem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma introdução ao Antigo Testamento e uma teologia do Antigo Testamento. Então, eu tenho aqui essa teologia do Antigo Testamento, vocês podem ver, de Bruce Waltke. E aqui uma introdução, estou desmontando a minha biblioteca, desmontando o meu cenário, né, gente? Uma introdução ao Antigo Testamento. Quando a gente olha e fala assim, a introdução vai ser mais fácil, é só uma introdução. Não, esse é o perigo da gente não saber, por isso que eu quis trazer isso aqui. A introdução, ela vai tratar a respeito das questões introdutórias. Então ela vai se dedicar aqui, ó, essa introdução é uma introdução grande, de 800 páginas, 860 páginas, só tratando de questões como autores, datas específicas, contexto cultural, contexto histórico, todas essas questões de cada um dos livros, o lugar da teologia desse livro. Então, ele não vai entrar na profundidade do texto,
diferente da teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento. Então, quando você lê uma introdução, por exemplo, esse daqui, ó, ele não chama introdução, mas ele chama panorama do Antigo Testamento. Ele é uma introdução também. Ele vai se propor a discutir esses temas introdutórios. Então, ele é uma introdução porque ele discute temas introdutórios. É importante você saber disso quando você for comprar. E quando você for comprar uma teologia do Antigo Testamento, uma teologia do Novo Testamento, lembra do que eu falei lá em cima? Aí sim, na teologia, você não vai ter um comentário versículo a versículo, mas você vai entrar nas profundidades teológicas do que está sendo discutido naquele texto bíblico. E não tanto as questões introdutórias como você tem nas introduções. Dicionários bíblicos e dicionários teológicos são coisas muito válidas, muito boas. Então, por exemplo, aquela situação que eu apresentei para você lá no começo do vídeo, quando você vai falar, quando você vai olhar a Bíblia de forma temática. Então, um dicionário bíblico vai te falar todos os textos sobre amor, todos os textos sobre graça, todos os textos sobre casamento, todos os textos sobre relação de trabalho, entre trabalhadores, escravos e seus senhores. Todas essas questões vão estar em dicionários bíblicos, dicionários de teologia. Você vai ter algumas questões assim que acabam sendo específicas. Então, por exemplo, esse aqui eu não vou tirar, Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Ele vai trazer coisas do grego, ele vai trazer coisas do contexto, ele vai ter tudo isso a respeito dos temas teológicos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem. Então, são bem específicos. Manuais bíblicos são coisas muito boas, que um autor acaba condensando todos esses conteúdos em um único livro, que geralmente não é um livro muito fino. Todos esses livros que são muito grossos, gente, eles são livros para consulta e não para leitura, assim. Não vai ficar lendo 800 livros, 800 páginas de uma introdução ao Antigo Testamento. Vai ler o livro que você quer aprender, o que o autor tem para falar sobre o livro de 1ª e 2ª Reis, e aí você vai para a leitura de Reis. Não precisa ficar estudando o livro como se fosse um livro de leitura, são livros de consulta. Só uma parênteses, né? No manual bíblico você tem de forma um pouco mais condensada todas essas questões juntas. Às vezes questões geográficas são muito recorrentes em manuais bíblicos, então mapas do que estava acontecendo, onde que era o Reino do Sul, onde que era o Reino do Norte, Samaria. Todas essas questões, a Roma, onde era Éfeso, Colossenses, todas essas questões, 1ª, 2ª, 3ª viagem de Paulo, tudo isso geralmente está contido nos manuais bíblicos. E aí, gente, para finalizar, eu quero apresentar para vocês de uma forma rápida tudo que eu usei tudo que eu consultei em termos de materiais para formar esse curso. Até aqui, essas 10 aulas. E aí eu trago 2 livros aqui que eles estão no meu Kindle, que é aquele leitor digital. Então eles são os únicos que eu não tenho cópia física aqui para mostrar para vocês. Mas esse é o principal que deu pontapé, na verdade, inclusive o nome do curso ele faz uma alusão a esse livro, que é do John MacArthur, que é um cara que é uma bênção, a gente já estudou ele, inclusive na nossa EBD, a partir de livros dele, que chama Como Estudar a Bíblia. Então esse livro ele vai ter... Ele segue uma linha diferente da que eu propus para o curso, mas algumas coisas, principalmente das primeiras 2 aulas, eu peguei de lá. Na aula sobre a metanarrativa da Bíblia, eu peguei todo o conceito que é apresentado nesse livro do Bartolomeu e do Gorin, que chama O Drama das Escrituras. Então, toda aquela proposta da criação, queda, redenção e consumação, tudo isso, e ele vai detalhar mais, ele vai abrir isso em subníveis, eles vão abrir isso em subníveis nesse livro O Drama das Escrituras, que já se tornou um clássico, vale muito a pena ler. E aí vamos então para os livros que eu usei aqui, que eu tenho a cópia física. Primeiros livros, nas primeiras aulas. 2 livros de teologia sistemática, mas bem condensado. Então esse daqui é um resumão de uma teologia sistemática, chama Bases da Fé Cristã.
Inclusive, esse livro também vai ser uma referência para a gente mais para frente, em um outro curso. Ele é super curto, ele vale a pena você investir nesse livro, ele tem 200 páginas e ele vai dar, de uma forma muito geral, a respeito dos principais, de 20 fundamentos da fé cristã. O que é a Bíblia, o que Deus se assemelha, o que é a Trindade, o que é criação, o que é oração, o que são anjos, Satanás e demônios, o que é o homem, o que é o pecado, quem é Cristo, o que é a expiação de Cristo, o que é ressurreição, o que é eleição, o que significa tornar-se um cristão, o que é justificação e adoção, e o que são santificação e esperança. Todos esses temas estão contidos nesse livro. E para a nossa primeira aula eu peguei tudo daqui e daqui, que é a mesma proposta, os fundamentos do cristianismo. A mesma proposta, na verdade, os dois têm. Esse daqui é um pouquinho maior, também é um livro de teologia sistemática, mas duas sistemáticas assim, bem introdutórias, na verdade, bem pequenininhas. Vale a pena qualquer um dos dois, se você quiser olhar para os fundamentos, se você quiser fazer aquele estudo mais temático. Outro livro que esse eu acredito que é a melhor aquisição para você, se chama Como Ler a Bíblia, livro por livro, de Gordon Fee e Douglas Stewart. Esse livro, ele não tem essa capa mais. Ele era da Vida Nova, a minha versão ainda é da Vida Nova, e ele foi relançado ano passado, gente, com esse mesmo título, pela editora Thomas Nelson. Gente, livraço. Se você quiser comprar um livro para estudar na Bíblia nessa Black Friday, compre esse, porque eles vão trazer de forma bem simples todas essas questões de conteúdo, abrangência histórica, a ênfase do livro, vai trazer a visão geral, ele vai te dar orientações de como você lê cada um dos livros da Bíblia e vai fazer pequenos resumos da subdivisão dos livros. Então, por exemplo, eu abri aqui o livro de 1º e 2º Samuel. Então, depois de tratar todos esses temas, ele vai fazer os resuminhos do que está tratando do capítulo 1 ao 4, do 4 ao 7, do 8 ao 12, do 13 ao 15, do 16 até o 31. Aí ele vai desdobrar do 16 ao 31, do 16 e o 17, do 18 até o 31. Vai apresentando todas essas subdivisões. Gente, esse livro é a melhor aquisição se você quiser estudar a Bíblia de forma séria, ainda de uma forma bastante inicial, porque pode ver, ele não é muito grosso, mas esses caras fizeram um trabalho incrível. E eles também são os responsáveis por fazer um outro trabalho incrível a respeito de gêneros literários, que é esse daqui, que é um grande clássico da teologia, que chama Entendes o que Lês, dos mesmos autores. Na verdade, uma obra é complementar a outra, como ler a Bíblia, entendo o que lês. Tá horrível isso, né, gente? Mas tudo bem. Vale muito a pena você comprar esses dois livros juntos. O Entendes o que lês é focado em gêneros literários, e foi o que eu usei basicamente para olhar para as questões de gêneros literários, foi esse livro aqui, Entendes o que lês, e um pouco também desse daqui, de Grant Osborne, A Espiral Hermenêutica. Esse é um pouco mais grosso e ele vai tratar só no capítulo 6 a respeito da questão dos gêneros literários, mas ele vai te direcionar a respeito de uma boa interpretação bíblica. Então ele vai falar como que você estuda o contexto, como você estuda a gramática, semântica, sintaxe. Ele vai trazer um capítulo inteiro, gigante aqui, de 60 páginas só sobre contexto histórico. Análise de gênero, ele vai entrar para detalhar, então ele vai falar da narrativa, da poesia, sabedoria, profecia apocalíptica, parábola. E aí ele vai falar do uso do Antigo Testamento no Novo, que é uma coisa muito legal. E aí ele entra em algumas questões de teologia bíblica, teologia sistemática, mas é muito legal, vale muito a pena. Gosto muito dessa obra também, mas ela é um pouquinho mais densa, um pouquinho mais complicadinha, não muito, mas um pouquinho mais complicada. Para falar a respeito daquela linha narrativa, eu usei muito esses daqui que eu já mostrei para vocês, o Comentário Histórico Cultural da Bíblia, da editora Vida Nova, e também usei muito, mais uma vez, o Como Ler a Bíblia livro por livro, para fazer aquela linha narrativa. Em linhas gerais, gente, basicamente foram esses livros que eu usei para propor, para tirar o conteúdo desse nosso curso.
E aí eu deixo um desafio para você pensar em como você vai investir no seu estudo bíblico. É importante, gente. Eu sei que a gente está em um momento de crise e gastar dinheiro não é uma opção. Mas eu convido você a refletir em como você tem gastado o seu dinheiro e se faz sentido para você redirecionar o lugar onde você está investindo para você começar a investir mais no seu estudo bíblico, porque na verdade você vai estar investindo no seu relacionamento com Deus. Você fala, Lucas, é impossível, eu não estou conseguindo, eu não consigo investir agora. Pelo menos reflita em como você gostaria de estudar a Bíblia. Já passe a estudar da maneira como você se adequa melhor e procure na internet. Na internet você encontra boas coisas, boas referências, usando todos aqueles critérios que eu já apresentei, mas você consegue encontrar assim material bom e gratuito, então você não tem desculpa para não estudar a Bíblia de uma forma mais consistente, mais profunda. Essa é a minha dica e de verdade a minha oração e a minha vontade para todos nós, para toda a nossa igreja, que a gente se aprofunde no nosso estudo bíblico. Então vamos orar para isso, gente? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo precioso, gostoso que tivemos, Senhor, para estudar a maneira, Senhor, como nós podemos nos dedicar mais a conhecer a Tua palavra, a Tua revelação, Pai. Nos dê sabedoria, nos direcione e nos dê, Senhor, vontade de conhecer mais a Tua palavra. Fica com a gente, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado e até semana que vem na última aula do curso Como Ler e Estudar a Bíblia. Deus te abençoe e tchau, tchau.